Tudo certinho, povo. E aí, bom dia, Gabriel, bom dia, Guilherme, bom dia, Yasmin, Pablo, bom dia, querido. Bom dia, Carol, bom dia. Certinho, então, coloquei para gravar aqui, né? Todo mundo tomou um cafezinho? Cafezinho tomado? Tem mais gente chegando. Vocês costumam ouvir música logo de manhã cedo para acordar, tomando um café, ou gostam daquele silêncio? O Gabi gosta de tomar um banho para acordar. Ah, Carol é do silêncio. É ficar quietinha com os pensamentos. É, eu também. Eu não gosto de conversar logo que eu levanto, assim, não curto conversar. Gosto de ficar quietinho, faço minhas coisas, faço meu cafezinho. Exatamente, o som do silêncio. Eu, às vezes, gosto de colocar em algum podcast de notícia. Tá? Aí eu é o único quebra de silêncio, assim, porque é o único momento do dia que geralmente, né, eu vou ter para conseguir parar e ouvir as notícias. Às vezes é até notícias do dia anterior. É, para começar o dia deprimido. Não, às vezes tem notícias boas até. Difícil, mas tem. É. Assim, a primeira coisa do dia realmente é a atenção para a filhota aqui, né? Ela que me acorda, né? Ela fica toda manhosa, né? Fica miando, aí tem que dar aquele carinho. Aí eu dou um sachêzinho, enquanto eu preparo meu café, eu dou um sachêzinho para ela, ela come. Aí já tem um ritual aqui em casa de manhã cedo. Eu gosto de interagir com o cachorro, mas com pessoa. Exatamente. Eu dou atenção para minha gatinha, né, filhota ali, tomo meu cafezinho bem quietinho. Aí depois que eu tomei o café, eu tô desperto já, né? Que, opa, já escovei os dentes, já lavei o rosto, né, já me arrumei, já me troquei e tudo mais. Aí sim, às vezes, não é sempre, eu gosto de ouvir uma música, assim, mas eu gosto, eu sou metaleiro, né? Mas logo de manhã cedo eu gosto de ouvir uma coisa mais, um jazz, um blues, um rhythm and blues, uma coisa mais assim, um soul, né? Uma coisa mais suave, né? Aí depois, ao longo do dia ali, né? Aí é só pauleira.
Bom, pelo número de participantes em sala de aula, acredito que estamos prontos para a nossa jornada aqui. Tem um gato igual a tua gata. A cinzinha, assim, é um paixão. Minha velhinha já está com 14 anos, mas muito ativo, muito serelepe. Corre, sobe por tudo e tudo mais. Eu até não acredito que ela tenha a idade que tem, né? Mas é velhinha já. Mas está muito bem. Até se eu fiz o meu check-up, até por sinal, eu estou bem curioso para ver os meus exames. Depois que terminar a aula aqui, eu vou dar uma olhadinha nos meus exames. Mês que vem eu levo a filhota para fazer o check-up dela lá. São bastante água e vitamina C, que nem o dono. Não, ela é criada só com ração prêmio, sempre foi criada com ração prêmio. É. Uma coisa que eu andei encontrando dificuldade que eu quero dar para ela é o ômega 3, né, que é muito importante para a longevidade dos rins, né? E eu não consegui, só tem dragas e as dragas são grandes e eu não quero ficar socando draga na goela dela abaixo, assim. Eu não gostaria de fazer isso, né? Mas se eu não encontrar alguma coisa mais palatável, um petisco palatável com ômega 3, aí eu vou ter que começar a partir para essa, né? Mas ela está bem, né? Os últimos exames que ela fez, ela estava tudo bem, tudo certinho, né? Fez eletrocardiograma, tudo, fez uma bateria geral, né? O check-up geral, ela estava bem, né? Bom, deixa eu compartilhar aqui. Galera, então, notícias de hoje. A gente vai entrar aqui em fisiologia humana. Nós vamos falar de fisiologia humana. Eu vou começar por sistema nervoso e assim vou indo, tá? Eu vou, assim que tiver aberta a janela, disponibilizada a janela da aula de hoje, eu já vou, né, entregar ali para vocês os slides que eu vou utilizar hoje, né, e que vão ser utilizados ao longo de toda a fisiologia. E já separei questões, né, para vocês fazerem também, já vou postar tudo junto, né, num caminhão só, tá? Fazer uma viagem só, já posto isso aí para vocês lá no portal do Solução. Tranquilo? Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então tá aí, vamos lá. Bora para a nossa jornada de hoje, então, começando pelo nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, né, nos seres humanos, ele pode ser classificado, né, dividido em diversos compartimentos. Mas antes de esmirilhar um pouquinho mais essa parte, é interessante a gente falar que o sistema nervoso ele tem como a principal função a manutenção, né, da nossa homeostase. Então, manutenção da homeostase. Tá? O que seria isso, homeostase? Homeostase é justamente a atividade do nosso corpo, né, que mantém, né, a nossa vida. Então, justamente os padrões ideais de funcionamento do nosso corpo. Então, a gente, por exemplo, tem uma temperatura ideal, que é em torno de 36, 37 graus. Essa é a nossa temperatura ideal de funcionamento do nosso corpo. Quando está muito quente, o que acontece? Desencadeia o sistema nervoso, desencadeia, então, reações do nosso corpo, para que a gente tenha o resfriamento do corpo. Então, a gente começa a suar, né, nesse processo, começa a respirar mais rápido, processo de ventilação, né, também para tentar fazer a diminuição da nossa temperatura corporal interna, tá? Então, são reações que ou começa a se sentir desacomodado naquele local, fazendo com que a gente busque um local mais resfriado, né,
mais fresquinho, e o inverso também é verdadeiro, né? Quando a gente está num ambiente frio, num local frio, o que a gente vai acontecer? A gente começa a bater os dentes, começa a tremer, isso tudo são reações desencadeadas pelo nosso sistema nervoso. Então, ele quer fazer o quê? Ele quer manter a nossa temperatura dentro dessa taxa ideal, em torno de 36, 37 graus. Isso é manutenção de homeostase, tá? Então, é o padrão de funcionamento adequado do nosso corpo. Junto com o sistema nervoso, a gente vai observar, existe o sistema endócrino. Então, o sistema endócrino ele vai ser como se fosse um mensageiro, tá? Ele vai desencadear a secreção de hormônios que vão sinalizar às estruturas do nosso corpo os comandos que são, né, justamente enviados pelo nosso sistema nervoso central. Tá? Então, o sistema nervoso de maneira geral, tá? Não só o central, o sistema nervoso de maneira geral. Então, o sistema endócrino, juntamente com o sistema nervoso, são duas chaves primordiais para a manutenção da nossa homeostase. Tá? E fiquem bem atentos, né, a esse termo aqui, que ele costuma aparecer bastante, então não se assuste. Homeostase é manutenção dos padrões de funcionamento do nosso corpo. Tá? Então, homeostase é a manutenção dos padrões de funcionamento do nosso corpo. Tá bom? Sobre o sistema nervoso, agora sim. O sistema nervoso ele pode ser dividido em duas frentes, né? Nós vamos ter o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele vai ser composto pelo nosso encéfalo, que está dentro da caixa craniana, e nossa medula espinhal. Já o sistema nervoso periférico, ele é composto pelos gânglios, que são aglomerados de neurônios fora do sistema nervoso central, né, já que é sistema nervoso periférico, né? E nós vamos ter os nervos, que são como se fossem estradas de informações, né, no nosso corpo. Os nervos, por sua vez, eles podem ser classificados como nervos sensoriais ou aferentes e nervos motores ou eferentes. Aqui eu já deixo uma dica para vocês. Como é que eu sei, né? Como é que eu lembro esses termos? Porque às vezes aparece só, né? Nervo aferente. Aí tu tem que saber, o nervo aferente é o quê, né? É o sensorial, é um motor. Então eu deixo essa dica para vocês. Eferente é o que efetua, tá? Então é um motor, é o que efetua a ação, tá? É um motor. O aferente, aí é o que resta, né? É o sensorial, tá? É o que sente, né? É o que afere, né? Eu vou aferir a temperatura, né, do indivíduo, né? Então, é como se fosse sentir, né, a temperatura do indivíduo, tá? Então, são sensoriais. Esses são sensoriais. Os nervos sensoriais, eles transmitem as informações dos órgãos para o sistema nervoso central. Então, vamos botar aqui, ó. Transmite informações, infos, dos órgãos para o sistema nervoso central. Tá? Já os motores, transmitem informações, né, do sistema nervoso central para os órgãos. Tá? Então, essa é a via, né, que a gente vai ter. Aqui é dos órgãos para o sistema nervoso central e os motores é do sistema nervoso central para os órgãos. Existe um terceiro tipo de nervo, que é o nervo misto. Só que, na verdade, ele não é um terceiro tipo de nervo. Ele é um nervo que vai ter as funções aferentes e eferentes ao mesmo tempo. Por isso que a gente chama de misto, tá bom? Dentro do sistema nervoso periférico, ainda, a gente pode ter a divisão do sistema nervoso periférico dividido entre voluntários, e sistema nervoso periférico autônomo.
Tá? O sistema nervoso voluntário, os nervos voluntários, são aqueles que estão associados ao nosso sistema nervoso somático. O que isso significa? O sistema nervoso somático é aquele que a gente controla. Aquele que controlamos. Então, levantar um braço, caminhar, sentar, deitar, falar, tá? Movimentar a cabeça. Tudo isso aí, as informações para executar essas ações passam pelo nosso sistema nervoso somático. O outro é o sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, tá? Não controlamos. Tá? O sistema nervoso autônomo nós não controlamos. E o sistema nervoso autônomo ainda é dividido em dois tipos, o simpático e o parasimpático, que a gente vai ver mais detalhadamente, ao longo da aula de hoje. Vamos começar aqui, ó. Eu vou começar falando, do encéfalo, tá? Vamos começar falando dessa parte aqui, nosso sistema nervoso central, encéfalo. Então, o encéfalo, ele é dividido em várias partes. O primeiro deles, que a gente vai ter, é o telencéfalo. Tá? O primeiro deles, eu já vou dar um exemplo mais para frente lá, eu falo, tá bom? O primeiro que a gente tem aqui é o telencéfalo, e o telencéfalo é o que a gente conhece como o nosso cérebro, tá? O cérebro. O cérebro é o nosso telencéfalo, é um nome diferente aí para falar cérebro. E o cérebro, ele vai ter como função coordenar diversas informações que tem no nosso corpo. Então, a gente tem o cérebro, o centro de coordenação e processamento de informações. O nosso cérebro, a parte mais externa do nosso cérebro, que a gente chama de córtex, pode ser dividida em 4 partes. Tá? Então, quais são as 4 partes? Eu costumo dizer que a gente tem lobos dentro da gente, né? Temos 4 lobos. O primeiro lobo é o lobo frontal, tá? O lobo frontal, ele é responsável pela coordenação de informações, tá? Que justamente está associada à tomada de decisões, controla alguns comportamentos, tá? Então, que comportamentos que ele vai, coordenar? Comportamentos do tipo, estou de dieta e alguém me oferece um chocolate. A vontade é de comer esse chocolate. Só que daí o meu lobo frontal vai dizer, não, tu tá de dieta, então controla essa vontade e te mantém dentro da tua dieta. Tá? Isso aí são os controles, os comportamentos racionais. Tá? Então, a nossa racionalidade, tá? Vai ter aí nessa relação, tá? É o líder da matilha, exatamente, é ele o líder da matilha, é ele que vai coordenar, quem vai controlar os nossos comportamentos, tá? É ele que vai ter um embate muito forte com o nosso sistema límbico, que é a nossa parte mais instintiva, né? Então, a vontade de socar a cara de alguém, até virar uma massa disforme, tá? Todos nós temos essa vontade de fazer isso, tá? Em algum momento com alguém, tá? Só que a gente não faz por quê? Porque a gente tem um lobo frontal, que justamente vai mensurar as consequências desse ato e vai impedir que a gente realize, pelo menos fisicamente, ao vivo e a cores. Mentalmente, a gente fica fazendo, tá? Então, a gente tem aí movimentos do músculo, tudo de vontade, tudo de comportamento, tá? É processado ali, tá? Tudo vai ser processado ali naquela região, tá bom? Todos os nossos comportamentos, nossas vontades vão ser processadas ali, tá bom?
Deve ser o anjo e o diabo, um de cada lado. Exatamente. Dá para imaginar o nosso sistema límbico e o nosso lobo frontal, tá? Nosso lobo frontal é onde está a nossa personalidade, gente. Tá? A nossa personalidade está nessa região frontal do nosso cérebro. Tá? Eu costumo brincar, é o nosso mapa astral, tá? Se existe um mapa astral, o mapa astral está ali, tá? É aquela região. Então, tu é quem tu é por causa das atividades, claro, de todo o teu corpo, enfim, mas né, as tuas atividades aí, teus comportamentos, né, eles passam muito pelo processamento nessa região. Tanto é que estudos feitos com ressonância, né, magnética de atividade cerebral, de pessoas que são ditas como psicopatas, tá? Verificam que o lobo frontal dessas pessoas tem uma atividade diferente, respondem diferentemente, né, de pessoas que não são, né, não têm essa psicopatia. Então, tem diferenças aí de processamento nessa região. Tá? Obviamente, então se a pessoa é um psicopata, ela vai assassinar sempre? Não, existem diferentes níveis, diferentes graus de psicopatia, tá? E muitos deles com uma questão até de criação, uma criação, a forma como a criança, né, foi educada antes do diagnóstico, como ela foi tratada, né, que condições que ela teve, acaba desencadeando um processo de controle racional, né, das vontades, tá, nesse processo. Então, ela consegue ter um freio moral aí, por mais que ela não tenha qualquer tipo de empatia aos demais seres humanos, tá? Mas por uma questão de racionalização, ela não pratica os seus atos, tá? Pode ser associado a quem tem toque? Sim, exatamente. Pode ser associado a quem não tem toque, tá? Nosso córtex frontal, nosso lobo frontal, certinho? Bom, durante um comportamento primitivo, como abrigo, o corpo consegue usar todos os sentidos e comprar o capacete. Como é que é? Durante o comportamento primitivo, como um abrigo, o corpo consegue usar todos os sentidos, o que comprova a capacidade de processamento do cérebro. Sim, a gente usa todos os sentidos o tempo inteiro. Nosso cérebro processa todas as informações sobre qualquer ação nossa é processada por todo o cérebro. Tá? Só que daí os centros de comando são diferentes, né? Os centros de processamento são diferentes. Quem tem paralisia do sono, qual é a relação com o lobo frontal? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei se é também, né, no lobo frontal o processo que desencadeia aí a paralisia do sono. Tá? Eu, sinceramente, não sei. Pode ter a ver, mas eu não sei se é só exclusivamente ou em que região que desencadeia a paralisia do sono. Tá? Bom, o outro lobo que a gente tem é o lobo parietal, tá? O lobo parietal, ele é também conhecido como lobo do córtex somatosensorial. E o que significa ser um córtex somatosensorial? Córtex somatosensorial, somato quer dizer corpo, sensorial, sensações. Então, todas as percepções sensoriais que vêm do nosso corpo são processados aí nessa região no córtex somatosensorial. Tá? Então, o fato de tu estar sentado na cadeira, a pressão que a cadeira exerce sobre as tuas nádegas, tá? Essa pressão é encaminhada para o lobo parietal e isso aí, então, ele processa as informações que tu está sentado, né? A tua posição referente ao teu centro de gravidade, o teu centro de gravidade está mais baixo, o centro de gravidade está mais alto. Então, tudo, absolutamente tudo, né, de que é processado no nosso corpo, que é sentido pelo nosso corpo, pelos nossos órgãos, tudo vai para o cérebro e é processado no cérebro. Tá? Então, esse processo aí de posição do meu braço, então, se eu levantar o braço, fechar os olhos e levantar o braço, eu sei que a altura está a minha mão em relação à minha cabeça. Eu sei, por exemplo, se eu fechar os olhos e tocar, consigo tocar a ponta dos meus dedos, de olhos fechados. Por que eu consigo fazer isso? Porque o lobo parietal,
que é o córtex somatosensorial, une todas as informações de posição de todos os órgãos do meu corpo, nesse caso, da posição dos meus braços, né, para desencadear uma determinada ação, né, unir, né, a ponta dos dedos em frente ao meu corpo, né, de olhos fechados. Né? Então, tu consegue, né, coçar o ouvido sem precisar olhar onde é que está o teu ouvido. Tá? Então, tu sabe, tu tem essas percepções todas de posição do teu corpo, né, e o que está tocando no teu corpo, graças ao córtex somatosensorial, tá bom? Então, se entrou comida, se tu tá com fome, né, essas coisas também são processadas lá, porque os nossos órgãos internos também têm, né, contato com, né, o córtex, o lobo parental, tá? Ali presente. Então, tá ali descrito, né, do ladinho, então, vocês podem observar aqui, né, temos aí a informação no parietal, informação, então, sensorial, né, da pele, do sistema músculo-esquelético, das vísceras, das papilas gustatórias, né, tudo isso é processado no lobo parental, tá? Quando a gente dorme, ele diminui a atividade? Não, não é que ele diminua a atividade. A gente só tem ali a não percepção consciente, né, da atividade dele. Tá? Tu continua sentindo, tá? Só não tem a consciência disso. Tá? Lobo occipital, gente. O lobo occipital é da visão. Vocês associam o lobo occipital, que fica na parte de trás, né, da nossa cabeça, né? O lobo occipital, que é a área visual, né, de associação visual e do córtex visual. Então, tudo que a gente enxerga, na verdade, é processado, tá, lá no nosso lobo occipital. Tá? Então, todos os padrões, né, que tu observa de cores, de formas e tudo mais, é processado lá. Tá? E, na verdade, é o nosso cérebro quem constrói as imagens. Ou seja, muito provavelmente, o mundo, visualmente falando, ele pode ser bem diferente daquilo que a gente percebe. Vocês já devem ter visto, né, aquele jogo de pontos de vista, né, que daí tem um cilindro e aí tem diferentes fontes de luz ali. Dependendo de onde a luz incide, parece um quadrado. Se ela incide de outro ângulo, parece, né, um círculo. Mas, na verdade, ele é um cilindro. Tá? Então, essas percepções, ali presentes, tá, de formas, do mundo que a gente enxerga, né, são montados pelo nosso cérebro, né, de acordo com as informações que chegam lá da retina, tá? E são montadas ali no cérebro. Então, muitas vezes, o que a gente vê não é o que realmente é. Tá? E quem é daltônico é nessa área, não. Quem é daltônico é problemas nos fotorreceptores da retina, tá? Problema nos cones, tá? Eles não têm uma produção de um pigmento, né, para percepção de determinadas ondas de luz, tá? Não é nessa área. Tipo, quando falou ali, dá para imaginar as nuvens, que vemos alguns objetos e as outras pessoas podem não ver exatamente. Às vezes a percepção, olha ali, parece um dinossauro. Aí a pessoa, não parece dinossauro, parece muito mais um carro. Tá? Então, essa montagem de percepções visuais é feita pelo nosso cérebro. Tá? Então, a gente tem aí essa relação muito, muito interessante, tá? Ali. Tem um estudo bem legal que verificou que a imagem que a gente faz de nós mesmos, tá? Isso em média, tá? A imagem que a gente faz de nós mesmos, tá? Ela é muito mais bonita do que realmente é. Tá? Então, eu fiquei pensando, poxa, eu já sou feio, né? Então, putz, né? Cagou tudo, devo ser do avesso. Mas é fato. Não, droga, não sou mais o Brad Pitt. Porra. Não, a gente tem uma percepção distorcida de nós mesmos. Claro, existem alguns casos
que a gente sabe, né, acaba sendo patologias, né? Então, as disfunções de visão, né, de percepção visual. Então, eu tenho um pouco dessa distorção, né? Um pouco não, acho que é levemente acentuada, né? Porque eu me acho muito pequeno, no sentido pequeno, tipo, eu não me acho forte, né? Eu não me acho uma pessoa forte, eu sempre acho que eu sou, né, franzino, eu tenho essa distorção, né, de percepção do meu corpo. Eu me acho muito franzino ainda. Aí a galera fala, né, não, pô, né, não tem, e me falam naturalmente às vezes, né, você, olha o tamanho do braço do cara, não sei o quê, mas eu não vejo assim, eu não me vejo assim. Eu me vejo pequeno. Então, essas distorções aí às vezes se tornam patologia. Claro, eu não chego a tanto, né, mas eu tenho essa distorção de visão, e todos nós temos, em maior ou menor grau. Tá? Como é que é? Passa por como a gente se sente também, o nosso sistema de crenças, valores, juízo, passa por uma série de coisas. Tudo isso é processado no nosso cérebro. E tudo isso é utilizado para a construção de percepções visuais. Tá? Tudo isso é usado pelo nosso cérebro para percepções visuais. Exatamente. Tá? Então, as coisas não são 880 ou as coisas não são exatas, tá? Na percepção do nosso mundo. Por quê? Porque tudo isso vai depender de muitos processamentos e de muitas informações que o nosso cérebro recolhe para construir os padrões visuais. Eu estou falando só da parte visual, tá? Eu estou me restringindo só para o visual, senão a gente enlouquece. Tá? Então, muito do que a gente vê, as formas que a gente vê, né, o que isso nos traz, né, de coisas legais, ou dependendo uma coisa ruim, tá? Isso tudo é milhares, milhões de informações que nosso cérebro está coletando ao longo da vida para fazer essa percepção. Tá? Sim, escolhemos narrativas mais simpáticas sobre nós mesmos. Exatamente. Tá? Isso é uma forma de defesa, né? Foi selecionado, é uma questão evolutiva, né? Justamente para que a gente tenha um aumento, né, do nosso fitness, né, de capacidade de sobrevivência, né? O auto-aceitar-se, a autoestima, né? Isso aí são coisas extremamente importantes, né, para todos os indivíduos, né, justamente para que favoreça ele uma maior chance de sobrevivência. Tá? Sentimentos do tipo alegria e tristeza são processados no frontal ou no parental? Na verdade, os sentimentos, tipo raiva, né, tristeza, ele é processado mais no nosso sistema límbico, tá? Que ele é mais profundo, a gente não vai falar sobre ele, tá? Mas ele é processado no sistema límbico, e aí a percepção, né, eu tô triste hoje, né, e tudo mais, e tu pensar o porquê que tu tá triste, aí sim é no lobo frontal, tá? Ou por que que tu tá alegre, tá? Lobo frontal. Claro, gente, assim, ó, é uma forma, eu estou explicando para vocês de maneira simplificada as coisas, tá? Não, vocês não têm que se estressar em saber a fundo essa parte, porque na verdade, tudo é processado por tudo no nosso cérebro. A gente só tem, digamos, áreas mais especializadas do que outras. Mas, tipo, a percepção de visão, ela vai ser processada também no lobo frontal, vai ser processada no lobo parental, obviamente no hospital e também no temporal. Tá? Os neurônios dessas regiões também respondem a estímulos visuais. Tá? Também respondem. Então, uma coisa não é só uma parte ou só a outra, tá bom? É uma simplificação. São áreas de especialização. Tá claro isso aí para vocês? O cérebro em si é um órgão pequeno. Ele tem aí 1,380 kg, né, gramas, né, 1,3 kg, 1,4 kg, vamos arredondar. Ele tem 1,4 kg, acho que 1,4 kg para um órgão, não sei o que, que tu quer dizer pequeno, né? Um órgão pequeno, não. Não é um órgão pequeno. O cérebro não é um órgão pequeno. Claro, se tu
comparar com a pele, que é o maior órgão do nosso corpo, ou com o fígado, ou com o intestino, né, delgado, bom, ele vai ser menor, mas ele não é um órgão pequeno, tá? Exatamente, é o peso de um pedaço, uma peça de picanha, aproximadamente. Tá? Um pouco menos, tá? Dependendo da peça, obviamente. Bom, seguindo aqui, tá? Opa, o córtex temporal que está faltando, tá? Então, o nosso córtex temporal, ele é responsável pela audição, processamento da audição, tá? Então, é o que a gente chama ali, né, o lobo temporal, né, o córtex auditivo, tá? Então, a audição nessa região aqui das têmporas, né? Têmporas, temporal, tá? Então, é ali que é processadas as informações que chegam do nosso sistema auditivo. Vejo que abaixo do nosso lobo frontal ali, entre o lobo frontal e o temporal, ainda a gente encontra o córtex gustatório, né, e o olfativo. Aqui é interessante que o córtex olfativo, ele é mais ou menos desenvolvido dependendo das espécies. Um córtex olfativo, por exemplo, de um cachorro, ele é muito mais desenvolvido do que o córtex olfativo de um ser humano, tá? Só que o nosso lobo frontal, por exemplo, ele é muito mais desenvolvido que o lobo frontal de um cachorro. Então, o tamanho dessas regiões, ela tem a ver com capacidade de processamento, tá? Não é o tamanho do cérebro, né? É a quantidade de neurônios e a quantidade de ligações entre neurônios que define a maior ou menor capacidade de processamento de informações dessas regiões. Tá bom? Bom, seguindo aqui, passamos no nosso telencéfalo, chegamos ao diencéfalo. Diencéfalo, di quer dizer dois, né? Di é porque significa dois, tá? Diencéfalo. E o diencéfalo, ele é composto pelo tálamo e pelo hipotálamo, tá? O tálamo é a nossa estação de retransmissão de informações, tá? Então, o que que significa isso? Como é que ocorre esse processo? Tudo que é informação que chega de tudo que é parte do nosso corpo, ele converge ali no tálamo e o tálamo distribui essas informações para as regiões adequadas do cérebro, tá? Então, ele faz a retransmissão dessas informações para a região adequada do cérebro. Então, é como se fosse o centro de redistribuição de cartas de uma cidade. Então, a gente tem ali, por exemplo, Porto Alegre, chega todas as cartas para o centro, né, de redistribuição de cartas, né, de Porto Alegre, e daí vai para as unidades menores, né, de distribuição de cartas, e daí para os carteiros. Tá? Então, é um centro de retransmissão. Chega tudo ali, e dali ele direciona para onde é que tem que ir, né, essas informações. Então, informações vindas da nossa retina, tá, dos nossos olhos, não vai direto para o occipital, ele passa pelo tálamo e o tálamo manda para o nosso córtex, né, occipital, né, para o nosso lobo occipital. Então, ele faz a retransmissão. A posição do meu braço. A posição do meu braço chega até o tálamo e o tálamo retransmite essa informação para o córtex somatosensorial, né, para o lobo parietal. Então, ele faz esse processo de retransmissão, né, das informações. A outra parte que a gente vai ter, né, é o hipotálamo. Esse aqui é muito importante. Esse é o mais importante, né, dos dois. Tá? Esse aqui é muito importante. Por que que esse aqui é mais importante? Porque esse aqui, ele está associado justamente ao nosso centro de homeostasia. É ele quem vai controlar a manutenção de diversas funções vitais no nosso corpo. O hipotálamo, ele é responsável justamente por ativar o nosso sistema nervoso simpático. Ele é responsável por manter a temperatura corporal. Então, quando está frio, tá, ele percebe
a perda de calor para o ambiente, e aí ele desencadeia uma série de dados e informações para que várias partes do nosso corpo tomem alguma ação para diminuir essa perda de calor para o ambiente. Então, vai começar a tremer, tu vai buscar um ambiente, né, mais aconchegante, né, tu vai se sentir desconfortável, tu vai te encolher, né, nesse processo, tu vai buscar todo esse teu comportamento, né, de estar passando frio, né, é justamente uma reação desencadeada pelo hipotálamo, fazendo com que tu busque alternativas para evitar a perda de calor, tá bom? Então, tá aí o hipotálamo, com controle da temperatura corporal. Ele também controla a nossa osmolaridade, ou seja, a quantidade de solutos e de água que está no nosso corpo. Ou seja, se tu tem pouca água, tu sente o quê? Sede. Tá? Então, secreção de um hormônio, que é o ADH. Em seguida, a gente vai falar disso aqui, é bem interessante, tá? E bem importante também. Controla nossas funções reprodutivas, então é ele quem desencadeia a sinalização da maturação sexual e depois do comportamento sexual, tá? O ato de se reproduzir, tá? Nosso comportamento sexual. E também ele é o centro, então, de controle de ingestão alimentar. É lá no hipotálamo que a gente tem a percepção de saciedade ou de fome, tá? É nessa região. E eu quero que vocês prestem atenção aqui numa estrutura, olha só. Olhando as estruturas, está aqui o tálamo, abaixo do tálamo, por isso se chama hipotálamo, hipo é embaixo, né? Nós temos o hipotálamo. E o hipotálamo, ele está associado à nossa hipófise, que é do sistema endócrino, é a glândula mestra do nosso corpo, tá? Então, o hipotálamo, ele está interligado à hipófise. Então, é no hipotálamo que a gente tem uma conexão mais íntima entre o nosso sistema nervoso e o sistema endócrino, tá? Sobre a morte cefálica, mantém o corpo quente por causa dessa parte aí? Sim, se tu tem a morte somente da região cortical, do telencéfalo, se o diencéfalo continuar funcionando, sim. Tá? Sim. Tá? Exatamente. Tá? Diencéfalo, tem o bulbo também, que vai ser importante. Tá? Então, tudo isso aí vai manter a pessoa viva. Tá? Ou, pelo menos, os órgãos funcionando, mas durante algum tempo. Por quê? Ah, às vezes anos, né, décadas, mas geralmente não por muito tempo. Por que que acontece isso? Porque todo o nosso sistema nervoso ele é dependente de estímulos. Se tu não estimula, ele desfaz conexões. E quando os neurônios desfazem conexões, se eles ficarem por muito tempo sem conexões, eles morrem. Tá? Os neurônios eles são dependentes de sinapses, de conexões sinápticas. Se eles não fizerem conexões sinápticas, eles morrem. Tá? Então, o que vai acontecer? Como não há mais estímulos, né, para o hipotálamo, não chega estímulos em quantidade suficiente, começa a ocorrer morte celular, e aí até a pessoa vir a falecer por conta disso. Claro, tem casos que vão durar décadas e décadas e décadas, né, com morte cerebral. Tem outras que não, em algumas horas já era, tá bom? Isso aí vai depender de caso para caso. Então, hipotálamo, tá dado o recado, gente. Hipotálamo, nosso centro de homeostasia. Controla o nosso sistema nervoso simpático, mantém a temperatura corporal, mantém a quantidade, né, de líquidos no nosso corpo, tá? Regula as funções reprodutivas e regula, né, a nossa sensação de saciedade ou de fome. Tá? Pessoas que são obesas, tá? É bem interessante aqui, rapidamente falando, tá? O que acontece? A gordura, ela libera um hormônio que se chama leptina. Essa leptina, ela é conhecida também como um hormônio da saciedade. Ou seja, é uma forma que o nosso corpo tem de se comunicar internamente
tá? Dizendo, olha, eu já estou com um estoque de energia legal aqui, tá? Não precisa mais ingerir, tá? Chega, tá? Pode diminuir a tua ingesta calórica diária, que tu já tem aí calorias legais suficientes. E libera essa leptina, e isso é interpretado pelo hipotálamo. Opa, estou com estoque de gordura, estou com estoque energético. Então, vou manter a minha sensação de saciedade, né? Então, vou comer menos, né? Etc. Só que o que acontece? Acontece é que o excesso de açúcar, de carboidratos, processados, né, de altos índices de insulêmicos, bolachinhas, farináceos brancos, açúcar mesmo, doce, etc., além de gordura saturada, enfim, mas principalmente os doces, o que vai desencadear? Esse excesso de glicose associado à leptina inibe o nosso hipotálamo de, né, perceber a leptina, ou seja, perceber a saciedade. Então, para o hipotálamo, por mais que a pessoa esteja com muita gordura, tá, essa leptina não estimula o hipotálamo, porque ele se torna resistente à leptina, como se fosse uma resistência à insulina. Então, nesse momento, como o hipotálamo ele não responde mais à leptina, a pessoa vai estar sempre com vontade de comer. Ela nunca vai ter a sensação de saciedade. Outros processos, como a ansiedade, também interferem, mas aí é uma outra rota, né, de desregulação. Tá? Então, um excesso de cortisol, né, no caso da ansiedade, libera muito cortisol. Esse cortisol aí ele não tem receptores suficientes, né, para ele, então a pessoa não é sensibilizada, e o excesso inibindo o hipotálamo a ter essa sensação de saciedade. E a pessoa, então, acaba ingerindo mais alimentos. Por isso que existe uma relação, por isso que a gente fala, galera que tem ansiedade, o que é interessante fazer? Claro, procurar o tratamento, psicólogo, etc. Mas vocês vão observar que a maioria das vezes, e a maioria dos tratamentos do psicólogo, o que ele vai falar para a pessoa? Tu precisa praticar alguma atividade física. Atividades físicas, tá? Não é ser um atleta, é praticar uma atividade física, tá? Exercícios físicos, mais especificamente. O que eles vão fazer? Exercícios físicos, eles acabam estimulando o consumo, né, o consumo do cortisol, inibição da produção do cortisol e estímulo de produção de endorfina, dopamina, a serotonina, que são hormônios que estão associados à melhor atividade de diversas regiões do nosso cérebro, incluindo o hipotálamo, tá? Então, a prática de exercícios físicos, para ser mais exato, tá? Eles são tratamentos, são estratégias de controle de ansiedade extremamente efetivos, tá? Para ter a sensação psicológica de saciedade, pode ser dado pelo lobo frontal? Não. Saciedade é hipotálamo. O lobo frontal, ele pode ser utilizado da seguinte forma. Eu comi, mas aí eu olhei assim e fiquei olhando, mas eu podia comer mais um pedaço, né, dessa lasanha. Tá? Tu já tem a saciedade ali. Mas aí o que vai acontecer? Tu vai olhar e o teu lobo frontal vai dizer para ti, não, tu não precisa. Tu já comeu o suficiente. É a ação racional, tá? É a ação racional. Tá? Tu já comeu o suficiente. Por mais que tu não tenha a percepção de saciedade, né? Esteja com algum problema, por exemplo, né? De resposta, né? Aí, a saciedade, o teu lobo frontal pode atuar dessa maneira, tá? Então, de maneira racional, tu sabendo, poxa, eu já comi um pedaço de lasanha, já é o suficiente, tá? Eu não preciso comer mais. Isso é o teu lobo frontal que está agindo. Bom? Cerebelo, gente. O cerebelo, ele tem três funções importantes. Tá? O cerebelo é o centro de coordenação motora, tá? Equilíbrio e tônus muscular. Tá?
Então, o cerebelo, que é essa porção aqui, ó, que fica na base, está em azul, tá? Destacar ele aqui para vocês. Tá? O cerebelo, ele é responsável, então, por coordenação motora, equilíbrio e tônus muscular. Tá? Então, coordenação motora de fazer várias atividades ao mesmo tempo, né? Motoras ao mesmo tempo. Mascar chiclete e caminhar, né? Fazer malabares, por exemplo, enfim, né? Tudo que for alguma atividade, dirigir, né? Exige, né? Atividade motora, coordenação motora para dirigir, tudo, qualquer coisa que exige uma coordenação motora, né? O cerebelo é quem vai estar, né? Digamos, na frente desse processo, né? Coordenando esse processo. Então, atletas, por exemplo, a gente passou das Olimpíadas agora, né? Os atletas, eles praticam, isso formam muitas e muitas conexões entre os neurônios do cerebelo, fazendo com que eles tenham uma grande coordenação motora. Ao mesmo tempo, eles vão ter grande equilíbrio. Então, a sensação de equilíbrio, de conseguir andar, né, e não cair andando, ou andar de bicicleta, ou se equilibrar no slackline, enfim, né, tudo isso é coordenado pelo nosso cerebelo. E o tônus muscular? O que seria o tônus muscular? É a capacidade de tu reter, né, contrações, né, dos teus músculos. Então, levantar o braço e manter o braço erguido. Isso é uma relação, né, envolvendo o tônus muscular. Ou seja, o que vocês têm que levar para o Enem? Né? Se acontecer alguma merda no cerebelo, quais são as consequências? Tu perde coordenação motora, tu perde equilíbrio e tu perde capacidade de tônus muscular. Ou seja, dependendo da doença degenerativa, a pessoa pode vir a morrer. Por quê? Porque tu precisa do tônus muscular para fazer a respiração. Diafragma é um músculo. Teus músculos intercostais, que são necessários para fazer o processo de respiração, tá? Também precisa de tônus muscular. Sem tônus muscular, tu morre, tá? Ele é responsável pela memória muscular. A memória muscular, ela é dividida, na verdade, com o próprio tecido muscular e, né, o cerebelo, tá? Sim. Pode-se dizer, então, que sim, tá? Mas ele é compartilhado entre os dois tecidos, tá? Nervoso do cerebelo e o muscular, tá? Porque o que acontece, gente? Quando tu para uma atividade física, por exemplo, eu estou parado já há 2 meses, né, da musculação, tá? Então, não estou mais fazendo musculação por causa da minha agenda, né? Não tô conseguindo dar conta. Mas aí o que acontece? Eu começo a diminuir o volume muscular. Porém, agora em dezembro, quando entrar em férias, vou retomar minha atividade. Rapidamente, em questão de 15 dias, tá? Eu já estou com a minha musculatura, né, já adaptada, não vou mais sentir aquelas dores, né, quando a gente começa a fazer uma atividade física. Em uma questão de 1 mês, eu já vou começar a retomar, né, todo o meu volume. Isso por quê? Porque a memória muscular ela está associada à quantidade, tá, a quantidade de terminações nervosas associadas aos músculos, tá? As fibras motoras ali envolvidas, e também a quantidade de filamentos de actina e miosina, porque por mais que tu deixe de fazer atividade, esses filamentos que tu teve por hipertrofia anterior, eles se mantêm. O que acontece? Por que o teu músculo murcha? O teu músculo murcha porque tu perde capacidade de retenção, né, de líquidos. Isso por quê? Porque como tu não está praticando uma atividade física, tu não tem estoques de glicogênio em grandes quantidades dentro das fibras musculares. E quanto menos glicogênio nas fibras musculares, menos água será retida nas tuas fibras musculares. Logo, menor volume muscular. Tá? Ponte. Tá? O que seria a ponte, gente? A ponte, tá, é uma região de ligação entre o cerebelo, tá, que está aqui, ó, aqui o cerebelo, que ele está em corte, né? O cerebelo, e o tronco cerebral. Então, ele faz essa interligação. Tá? Então, ele vai ligar, né, o cerebelo
ao nosso tronco encefálico, ou tronco cerebral. Tá? E ele também atua como uma estação de retransmissão, né? Só que daí é entre o cerebelo e o cérebro. Tá? Então, por isso que se chama ponte. Ele não tem muitas funções. Não duvido muito, né, que possa vir a aparecer qualquer coisa sobre ele, até mesmo nos vestibulares, tá? Então, não se preocupem muito com ele. O cerebelo é importante. O hipotálamo é muito importante. Esses dois aí são bem importantes. E o terceiro, muito importante, é o bulbo, tá? É a ligação entre o cerebelo e o tronco encefálico, tá? Ligação entre o cerebelo e o tronco encefálico. O terceiro, tá? Muito importante aqui, é o bulbo. Tá? E o bulbo, ele vai ter como função o controle das nossas funções vegetativas. Tá? Então, uma pessoa, quando está em estado vegetativo, ela continua respirando? Sim, porque o bulbo, né, ele controla isso aí. Não é o cérebro, não é o encéfalo, telencéfalo, melhor dizendo. Vai ser o bulbo. Tá? Ela tem batimentos cardíacos? Tem, porque quem coordena os batimentos cardíacos é o bulbo. Ela vai ter deglutição? Sim, pode ter deglutição, só que não é aconselhável dar nada, né, para uma pessoa que está em estado vegetativo engolir, tá? E ela pode vomitar? Pode. Ela pode tossir? Pode. Pode espirrar? Pode. Né? Os movimentos peristálticos, tá? Movimentos peristálticos são coordenados pelo bulbo. Tá? Mas, tá? Eu ressalto para vocês que o mais importante é vocês lembrarem que o bulbo ele vai ser o de coordenação, tá? Justamente dos batimentos cardíacos, tá? E o nosso ritmo respiratório. Tá? Quem faz, né, essa coordenação dessas duas atividades extremamente importantes é o nosso bulbo raquidiano, tá? Ou simplesmente bulbo, tá bom? Então, ele é o centro de controle dos batimentos cardíacos e de respiração. Se eu lesionar o bulbo, o que acontece? Uma leve falecida, tá? Não tem como. Tá? Lesionou o bulbo, já era, gente. Tá? Acabou, tá? Não tem choro nem vela. Acabou, já era. Tá? Então, daí o bulbo raquidiano, tá bom? Extremamente importante. Então, antes de falar um pouquinho da medula, só retomando aqui para vocês. Importante, hipotálamo, tá? Nosso centro de homeostasia, o cerebelo e o bulbo, tá? Eu destaco esses três aí para vocês, tá? Uma parada cardíaca, quando está em coma, pode relacionar com um bulbo falhar? Pode, pode acontecer isso, tá? Pode acontecer de ocorrer um processo de descompasso dos batimentos cardíacos por falta do estímulo do bulbo, né? Aí sim. Bom, medula, gente. A medula, ela vai justamente fazer um meio de campo entre o nosso sistema nervoso central e o nosso sistema nervoso periférico, tá? Então, a medula interliga, né, diversos órgãos sensoriais, aqui, deixa eu destacar para vocês, diversos órgãos sensoriais, né, distribuídos pelo corpo, né, ao encéfalo, nosso sistema nervoso central. Tá? Então, transmitindo os comandos processados pelo encéfalo e daí vice-versa, né? E também transmitir, né, os comandos processados do encéfalo, tá, para os órgãos. Tá? Então, literalmente é o que eu falei. Tá? Ele é um meio de campo entre sistema nervoso central e sistema nervoso periférico e os nossos órgãos. Tá? Lá a gente vai encontrar também os centros nervosos, tá? Que são coordenadores de atos reflexos. Tá? Então, os centros nervosos coordenam os atos reflexos. Tá? Então,
a gente tem, né, ali, tipo, como tu pisa num prego e rapidamente tu recolhe o pé, isso aí é processado já lá na tua medula espinhal, não vai para o teu cérebro. Tá? Tu processa o comando de recolher a perna na medula espinhal, tá? Porque tem que ser um evento muito rápido para evitar uma lesão maior ao teu corpo. Tá? Então, é coordenado lá nos centros nervosos da medula espinhal. Tá? E tem uma curiosidade interessante aqui para se notar. Enquanto que o cérebro, a massa cinzenta, fica na parte de fora, tá? No córtex, na superfície, na medula, tá? Na medula espinhal, tá? A massa cinzenta, tá? Ela está na parte central. Tá? Então, a massa cinzenta está no meio e a massa branca está fora. O que é essa massa cinzenta e massa branca? A massa cinzenta são os corpos dos neurônios. A massa branca são as projeções dos axônios. Os axônios são envolvidos por bainha de mielina, que é justamente um lipídio, o que dá esse aspecto esbranquiçado, tá? Então, massa cinzenta, corpos dos neurônios, massa branca, a gente vai ter justamente as regiões dos axônios, dos nossos neurônios, certo? Bom, dois aspectos importantes em questão de anatomia, tá? O que a gente vai observar, galera? Vejam essa imagem aqui na letra A, tá? O segmento da medula, tá? Então, aqui, ó, essa região aqui é a região ventral. Então, tá no nosso estômago, né? Voltada para o estômago, voltada para frente. Essa aqui é a parte dorsal, nossas costas, tá? E o que é importante aqui? A gente tem duas raízes que vocês estão vendo aqui, ó, duas raízes. A raiz dorsal, tá? Ela leva as informações sensoriais para o sistema nervoso central. Então, ela recebe as informações, por exemplo, estou tocando na minha pele aqui. Essa informação de eu estar tocando na minha pele vai pelos nervos até a medula e chega na medula pela raiz dorsal. Aí, se eu, digamos assim, estou espetando a minha pele, eu tenho que tirar a mão, tá? Estava espetando a minha pele, tenho que tirar a mão. Então, a informação para retirar a mão vai sair pela raiz ventral, que leva as informações motoras para músculos, glândulas e órgãos, tá? Então, cuidado no sentido, tá? Raiz dorsal é fibras, tá? Nervos sensoriais para o sistema nervoso central. Raiz ventral é as informações do sistema nervoso central para músculos, glândulas e órgãos. Ficou claro isso aí para todo mundo? Sim. O sentido das informações é importante de lembrar. Tá? Sistema nervoso autônomo, gente. O sistema nervoso autônomo é aquele que a gente não coordena, tá? A gente não tem coordenação dele. Tá? Então, ele é autônomo, é automático. Ninguém manda nele, tá? Só ele mesmo, ele se manda. Tá? O sistema nervoso autônomo, ele pode ser dividido em simpático e parasimpático. Mas antes de falar desses dois sistemas, o simpático e o parasimpático, quero mostrar nessa imagem aqui para vocês, tá? Essa letra A, B e C. O que tem em A, e B e C? Na letra A, está sendo mostrado para vocês, tá? A medula espinhal, e vejam que eu tenho uma representação de um neurônio, tá? Tá aqui o neurônio, e a fibra nervosa, tá? Esse neurônio, ele está associado ao nosso sistema nervoso somático, tá? Cuja coordenação é do músculo esquelético, tá? Músculo esquelético. Então, o somático, tá?
a gente comanda. Ah, vou levantar o braço. Ah, levantei meu braço. É essa fibra aqui, ó, tá? Neurônio motor somático. Levanto meu braço. Contrai o bíceps, relaxa o bíceps. Somático. É tu que comanda. Tá? E qual é o sinalizador, né, que é liberado pelo neurônio para encaminhar o comando? Esse ACH. ACH significa opa, vou botar aqui, borracha. Acetilcolina, tá? Esse ACH é acetilcolina, tá? Então, é esse aqui o hormônio, o neurotransmissor, né, que encaminha o comando para a contração ou relaxamento da fibra muscular, tá bom? Ok. Onde a gente tem que frisar agora? Aqui, ó, no B e no C. B e C é o sistema nervoso autônomo, e no caso do B, ele vai ser o simpático. No C, a gente tem o sistema nervoso autônomo parasimpático. Como é que eu sei isso? Por causa do seguinte detalhe. O sistema nervoso autônomo, as fibras pré-ganglionares, tanto do simpático como do parasimpático, elas liberam o quê? Acetilcolina. Então, a gente diz que as fibras nervosas do sistema nervoso autônomo pré-ganglionares são colinérgicas, tá? São colinérgicas, tá? Então, essas fibras, tá, são colinérgicas. Colinérgicas. Por que que a gente diz que são colinérgicas? Porque elas liberam acetilcolina. Veja que eu tenho aqui, ó, um gânglio cerebral, desculpa, um gânglio autônomo, tá? E nesse gânglio, essa fibra pré-ganglionar, ou seja, antes do gânglio, se comunica com a fibra pós-ganglionar, ou seja, depois do gânglio. No sistema nervoso autônomo simpático, tá, a fibra pós-ganglionar libera NE. O que é NE? Norepinefrina, tá? Norepinefrina, tá? Ou noradrenalina, tá? Ou um ou outro, pode ser ambos os nomes, tá? Então, sistema nervoso autônomo simpático, as fibras pós-ganglionares liberam norepinefrina. E no sistema nervoso autônomo parasimpático, as fibras pós-ganglionares liberam o quê? Acetilcolina. Logo, a gente diz que as fibras pós-ganglionares do sistema nervoso autônomo simpático, elas são adrenergéticas, tá? Adrenergética, tá? Enquanto que as fibras pós-ganglionares do parasimpático são colinérgicas. Certo? Ficou claro para vocês quem é quem nessa história? Entenderam? Oi? Tem alguém aí? Ai, pera, senhor, é muitas informações ao mesmo tempo. Sim, mas aí vocês podem pedir para repetir. Não entendi direito, aquela parte ali não ficou clara. Vocês podem me perguntar, gente. Não fica com medo, só não fica chateado.
Bagual esse daí, né? É massa essa parte, né? É massa, só é uma série de detalhes, né? Tu quer resumir? Olha só que legal. Resume assim, ó. Pré-ganglionar sempre será colinérgico. Ponto. Pós-ganglionar, do simpático, adrenergético. Pós-ganglionar, do parasimpático, colinérgico. Ponto. Ah, resumão. Eu tenho teus resumos, acho que do ano passado, mas eu fiz um tipo um quadro para emoldurar isso, porque é muito foda. É uma parte muito, eu acho muito interessante essa parte. Fiz e refiz, né, Opa, aqueles tava resumos. assim para ficar lá cravado lá, né, no hipocampo, já que a gente está falando do sistema nervoso, né? O hipocampo é onde fica as nossas memórias. Ah. Como é que é? O senhor estava copiando, não peguei bem após o gânglio autônomo dos dois. Tá? Beleza. Olha só. Após o gânglio autônomo, o sistema nervoso autônomo simpático, a gente vai ter a liberação de noradrenalina. Então, a gente chama essa fibra nervosa de adrenergética. No pós-ganglionar, tá, do parasimpático, ela libera a acetilcolina. E aí, então, a gente vai denominar ela de colinérgica. Tá bom? Foi? Beleza. Então, vamos ver quais as consequências disso, né? Quais as consequências dessa paradinha toda. Tá? Aí. Então, vejam só. Simpático e o parasimpático. Tá? Aqui, marca texto. Simpático. Primeiro detalhe interessante do simpático. Olha aqui o sistema nervoso central, tá? Tá aqui o sistema nervoso central, ponte, bulbo, medula espinhal. Então, a gente tem a C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Aí tem a tórax, da 1 até a 2, né? E nós vamos ter ali os nervos lombares, da 1 até a 5, e os nervos sacrais, do 1 até o 5, e o coxíneo, né, que só tem um ali. Ah, eu preciso saber isso? Não, não, tá? Não, tá? O que tu precisa saber, aí sim, olha só, simpático está em vermelho, ó, as fibras nervosas que saem da medula em vermelho. Pergunta, olha na imagem, eu quero que tu olhe agora na imagem. De qual região estão saindo os nervos do sistema nervoso simpático? Uhum. Vou repetir a pergunta. De qual região da medula estão saindo os nervos do sistema nervoso simpático? Vamos lá, galera. Tá? Coloque uma posição ativa aí nesse conhecimento aí para adquirir conhecimento. Tá? Nada de ficar passivo aqui. Aí, certo? Então vejam só. Tem aqui, ó, T1, né? Então a gente vai de T1 até. Opa, tem a L1, tá? Ali presente. Então é da região torácica, tórax e lombar. Então a gente diz, tá, que o simpático
ele é um sistema nervoso autônomo simpático, também conhecido como sistema tórax lombar, tá? Agora, a mesma pergunta eu faço para vocês no parasimpático. De onde é que estão saindo as fibras nervosas do parasimpático, lá na medula? Lá do tronco cerebral, melhor dizendo, né? Ponte bulbar? Isso, olha só, tem na ponte, tem do bulbo aqui, né? E depois, lá no final, olha ali, o que é aquele final? Opa, é a região sacral, né? 1, 2, 3, 4, né? Então, sacral. Essa parte, a ponte e o bulbo, estão onde? Estão na cabeça, né? Estão aqui na cabeça. Então, a gente diz, né? Cabeça está no crânio. Então, a gente vai dizer que, volta, o parasimpático, ele vai ser crânio sacral. Tá bom? Essas divisões aí são interessantes da gente lembrar. Tá? No simpático, ele é tórax lombar, e no parasimpático, ele é crânio sacral. Tá? E aí, o que acontece? Gente, o simpático, ele é conhecido como sistema de luta ou fuga. Tá? Luta ou fuga. Por quê? Ele é adrenergético. Se é adrenergético, tá? Ele vai ter excitação, né? Vai ficar elétrico. Então, olha só. Quando o simpático está em ação, ou melhor dizendo, está sobrepondo, tá? Sobrepondo, deixa eu botar aqui um destaque. O que a gente vai ter? Dilatação da pupila. Pupila dilata, pá, entrar mais luz, né, para tu saber o que está acontecendo, né, ter a percepção, né, de coisas acontecendo, né? Nós vamos ter aqui, ó, aumento da frequência cardíaca e da contractilidade cardíaca, então o coração bate mais rápido e mais forte, tá? Nós vamos ter ali o relaxamento das vias aéreas nesse processo. Por que relaxar as vias aéreas? Justamente para entrar mais oxigênio, para entrar mais ar. Tu aumenta o teu ritmo respiratório, né? Para oxigenar mais. Tu lembra que tu está numa situação de luta ou fuga, tá? Simpático, luta ou fuga. Tá? O que acontece ali, né? Quando tu está nervoso? Quando está nervoso, é simpático, tá? É o sistema nervoso autônomo simpático. Frio na barriga, né? Por que acontece o frio na barriga? Porque a gente tem toda a inibição do nosso sistema nervoso, desculpa, do nosso sistema digestório. Inibição da digestão, redução da secreção de enzimas, tá? Inibição da digestão, tá? Ali presente, tá? Inibição da digestão. Então, dá o frio na barriga, tá? Porque tu tá inibindo todo o teu sistema digestório, quando tu tá no luto ou fuga. Aumenta a secreção de renina, e depois a gente vai falar rapidamente, lá no sistema endócrino, a renina é muito importante para aumentar a pressão sanguínea. Sim, luto ou fuga, tu precisa de pressão arterial alta para o teu sangue estar correndo bem rápido pelos teus músculos e levar o oxigênio rapidamente para os teus músculos. Luto ou fuga, né? Já ouviram o termo, né? Se mijou de medo, né? Tá mijado de medo. Né? Ou também o se borrou de medo, né? Também pode ser. Tá? Então, isso também tem a ver com descargas de adrenalina, simpático, adrenergético. Faz sentido isso para vocês, essa associação? Sim. Então, deixa eu ver ali.
Então, quando machucamos a lombar, o risco de ficar paraplégico por causa de quebrar o caminho de informações para o movimento? Sim, exatamente. Fraturar a lombar, tu fratura ali o caminho de informação para os nervos, para os membros. Tá? Quando estou muito triste, quando está muito triste e perde, pode entrar nesse sistema? Não entendi. Não entendi. Não, não tem a ver. Não tem a ver com perde a fome. Tá? Não tem a ver com esse sistema. Claro, tu estar sobre estresse, luta ou fuga, né? A última preocupação que tu vai ter é de comer alguma coisa, né? É preservar a tua vida. É um sistema de luta ou fuga, tá bom? Já no parasimpático, para a gente fechar a nossa aula de hoje, tá? O parasimpático é o contrário do luta ou fuga. Tá? Ele é o que acalma. Tá? Então, o que a gente vai ter? Constrição da pupila. Pupila, então, relaxa e fecha. Né? A gente vai ter a secreção, né, salivar mais aquosa, água na boca, parasimpático, água na boca. Então, quando tu está pronto para fazer uma refeição, tá? Quem está em alta é o parasimpático. Tá? A gente vai ter a redução da frequência cardíaca. Tá? Nós vamos ter a constrição das vias aéreas, justamente porque tu não precisa mais um grande aporte de oxigênio. Tá? Olha lá, no sistema digestório, aumenta a secreção de bile, aumenta a motilidade e secreção, né, de enzimas. Tá? Então, veja que aumenta, né, a atividade do intestino, libera as enzimas do pâncreas e insulina. Tá? Então, a gente vai ter aí, né, liberação, né, de urina dos rins para a bexiga, tá? Nesse processo. Tá? Então, tu produz. Tá? Então, tem todas essas ações. Então, o parasimpático é o que está ativo quando a gente está comendo e depois, quando a gente está fazendo a digestão. Quando dá a gente acabou de almoçar, não dá aquela sensação de relaxamento, tu fica molezinho, assim, preguiçoso, é porque o parasimpático está em ação. Beleza, gente? Então, fechamos por aqui. Tá? A nossa jornadinha de sistema nervoso. Tá? Dúvidas, perguntas? Tudo tranquilo, senhor. Tranquilo, então. Galera, deixo aquele forte abraço, beijo no coração de vocês e uma ótima semana para todo mundo. Tchau, senhor. Dúvida sempre, Obrigada. mas é só estudar, exatamente. Até, galera. Valeu.